Bom, suponho que está gravando, então, repetindo o que nós acabamos de ver, se houver um parêntese, o que a gente precisa fazer é colocar na pilha. Quer dizer, a pilha é a saída. Andam como antes. Então essa expressão alfa produziria um alfa' aqui, a parte da expressão. Depois a gente empilha o abre parêntese, traduz essa expressão, vamos chamar de beta. Então aqui seria a tradução beta'. E quando chegar nesse parêntese, a gente desempilha tudo que houvesse aqui e volta a traduzir essa parte que vamos chamar de gama. Basicamente isso que o algoritmo faz. E às vezes, dependendo da maneira de programar, podemos usar um truque que é fingir que havia esses dois parênteses mais externos. Assim não precisa nem testar a pilha vazia. Bom, precisa ainda porque poderia ter excesso de parênteses, tá? Mas fica mais simples. Alguma pergunta até aqui? Infelizmente perdemos uma boa parte da gravação e acho que essa parece irrecuperável. Tá bom. Então aqui era mais um exemplo de pilha, e ao longo do curso a gente vai ver pilha bastante, tá? E vocês vão observar por outro lado, já podemos mostrar isso aqui, e nós vamos ver isso mais tarde também, que esse processo, nós usamos uma pilha dentro para tratá-lo, tá? Mas, por exemplo, essa questão de traduzir a subexpressão, no fundo é como se a gente usasse recursão, não é isso? E mesmo o andamento de expressão normal, a gente poderia definir em termos recursivos. Mais tarde nós vamos ver como é que a gente escreve uma função recursiva que faz isso, e aí não precisa de pilha. Mas é bobagem o que eu acabei de dizer, porque na realidade a pilha vai existir. Porque sempre que a gente usar recursão, por baixo tem uma pilha. Então, dentro em breve a gente vai ver também esse fato. Muito bem. Na última aula, quando eu falei das estruturas lineares, falei que, no fundo, nós temos duas estruturas lineares mais interessantes, que são a pilha e a fila. Para a pilha, eu já dei algumas aplicações, falei bastante, insisti que ela tem muito a ver com a recursão. Para uma fila, é um pouquinho mais difícil de dar um exemplo nesse momento, que seja explícito de um algoritmo. Apesar de que filas também são importantes. Eu posso falar de uma maneira geral. Aliás, um exemplo, por exemplo, é qualquer sistema que atende solicitações via internet. Peguei o SUSE, por exemplo. Tem muitas pessoas entrando ao mesmo tempo. Ele precisa atender. Como é que ele sabe a quem atender? Se for um sistema mais ou menos bem feito, certo? Ele atende na ordem que as pessoas solicitaram, não é isso? Qual é a estrutura que pode guardar solicitações na ordem que eles entraram? É justamente a fila. A gente vai enfiando de um lado e comendo do outro, certo? Então esse tipo de servidores, isso não tem nada a ver com o SUSE. Qualquer servidor funciona assim. Isso já está embutido no próprio servidor. Eu não tive que fazer nada, certo? Normalmente ele atende às solicitações através de uma fila de prioridade. Fila desse tipo. Então exemplos de filas são muitos, mas a gente não vai poder usar diretamente no algoritmo. Mais tarde, quando a gente chegar em percurso de árvores, vocês vão ver que existe um certo tipo de percurso para o qual fila é uma estrutura importante. Mas, mesmo assim, nós vamos ver nessa aula de como é que a gente implementaria uma fila. Bom, obviamente temos duas... Novamente temos duas... tem alguma coisa errada aqui? Ninguém falou para mim que ele está mostrando mais do que necessário, né? Está melhor. Bom, a implementação sequencial é bastante natural para qualquer estrutura linear, já que é uma sequência, certo? E aí é natural a gente ter um vetor onde a gente tem duas variáveis, frente e fim, certo? Frente aponta para o primeiro elemento da fila,
fim aponta para o último elemento da fila. Tá certo? Com essa convenção, é natural que a fila vazia tenha essa configuração aqui. Frente aponta para qualquer lugar e fim aponta um antes. Por que tem que ser um antes? Não pode ser igual. Porque se apontasse para o mesmo, isso indicaria que a frente e o fim ficam no mesmo lugar e que tem um elemento na fila. Certo? Então, colocando antes, a gente sabe que não tem ninguém. Se a gente usar essa convenção, qual é o número de elementos da fila? É fim menos frente, tá certo? Mais um, né? Não, desculpe, peraí. Fim menos frente, mais um, isso mesmo. Isso mesmo, certo. Fim, pensem que o fim está aqui logo na seguinte, tá? São dois. Então, fim menos frente dá um mais um. Certo? Se esses dois estivessem juntos, fim menos frente daria 0 mais 1, diria que tem um elemento. Colocando dessa maneira, fim menos frente dá menos 1, mais 1 dá 0, que é o valor correto. Então, se a gente usasse a implementação usando um vetor, essa convenção seria razoável. Certo? Bom, e obviamente não tinha outro jeito, precisa dessas duas variáveis. Tá? Porque nós precisamos saber onde está a frente e está o fim. Será que é uma boa implementação? Bom, depende do problema. Em geral, a gente não pode decidir antes de saber qual é o problema que estamos resolvendo. Mas, em geral, se a gente supuser que a fila varia bastante, a gente insere muita coisa, remove muita coisa, etc., qual é o problema dessa alocação sequencial? Que nós não tínhamos no caso da pilha. Não, eu não falei em deslocar. Note que aqui, para colocar alguém, eu simplesmente incremento o valor de fim e coloco aqui. Para tirar alguém, eu simplesmente somo um na variável frente. Essa é a ideia. Pode ter um desperdício de memória tremendo, não é isso? E pode faltar memória. Se eu tenho um vetor, vamos supor um problema no qual eu tenho, sei lá, eu sei que a minha fila nunca tem mais de 10 elementos, mas eu inseri 1000 elementos e removi por aí também. Tá certo? Então essa fila, num certo sentido, vai andar pelo vetor, vai se deslocar no vetor. Eu vou ter um vetor de 1000 elementos, dos quais apenas os últimos 10 estão sendo utilizados. Então dá um desperdício. Então essa não é a melhor implementação para filas, tá? Mas daqui a pouco a gente vai olhar uma pequena melhoria nisso. Ok? Obviamente, a gente pode pensar na implementação ligada. Tá? No caso de implementação ligada, é interessante usar implementação circular. Por quê? Note que aqui nós vamos precisar de acesso à frente e ao fim, não é isso? Uma característica da fila circular é que a gente pode ter esse acesso. Se a gente usa ou não nó cabeça, é questão de convenção. Aqui eu supus que estamos usando nó cabeça para simplificar, para não ter aquele caso de apontador nulo. Certo? Mas uma coisa diferente que eu fiz aqui é o seguinte: notem que eu adoto a convenção que a variável do tipo fila vai ser um apontador para o último elemento da lista ligada, da lista circular ligada. Em vez de ser primeiro, vai ser o último. Por que eu fiz isso? Bom, eu posso usar o mesmo raciocínio, mais ou menos, que eu usei da última vez. Se eu tivesse feito isso, qual o problema que eu teria? Quais são as operações? Você precisa pensar nas operações que eu faço sobre filas. Quais são as operações sobre uma fila? Inserção e remoção. Inserção no fim da fila e remoção na frente da fila. Tá certo? Bom, se eu fizesse isso, notem que eu posso... Vamos supor que eu adoto essa convenção. Essa frente e esse o fim. Se essa frente, remover alguém da frente da fila é fácil. Certo? É só fazer isso. É só... Bom, para o seguinte aqui. Se remover alguém da frente da fila é fácil. Mas colocar alguém no fim da fila, como é que eu faria? Fica complicado. Tem que percorrer a fila inteira e colocar alguém aqui, não é?
para poder fazer isso e isso. E eu gostaria de ter operações eficientes, sem depender do tamanho da fila. Então essa não é uma boa ideia. Se eu, ao contrário, supuser que essa aqui é a frente e esse aqui o fim, mas ainda fizer isso, será que vai melhorar? Bom, aí colocar alguém no fim da fila é fácil, né? Coloca aqui e insere, não é isso? Mas remover alguém da frente da fila fica difícil, mesmo problema. Eu troquei um pelo outro. Então essa não é uma boa. E que aquela outra que a original. Notem que colocar alguém no fim da fila é eficiente, não é? Porque eu tenho acesso direto, é só fazer isso aqui, trocar esse aqui para cá, e esse apontador para cá. Tá certo? E se eu quiser remover o primeiro da fila? Não tem problema, eu também faço um número constante de operações. Eu vou até o último, do último chego no primeiro. Eu pulo todo mundo. E aqui eu posso tirar esse cara da fila facilmente. Então, com esse pequeno truque, eu posso facilitar a minha solução. Okay? E notem que basta ter um único apontador para esse objeto, que é mais simples. Eu poderia pensar em ter 2 apontadores, um aqui, por exemplo. Certo? Mas aí eu teria que carregar um par de apontadores como representação desse objeto fila. É mais simples carregar um único apontador, esse aqui. Certo? E obviamente essa aqui é a fila vazia. Começa com nó cabeça apenas. Então essa implementação circular de fila é bastante simples. E caso não tenha outras considerações, é uma das melhores implementações. Mas quando é que eu teria que percorrer? Para qual das operações? Notem que eu só faço inserção e remoção. Inserção no fim da fila aqui. E no fim da fila e remoção aqui. E as duas operações não dependem do número de elementos que eu tenho na fila. Essa aqui, eu chego direto aqui e posso fazer a inserção mexendo nesses apontadores aqui. Essa aqui, eu chego aqui, daqui eu venho para cá, que ainda é número constante, são 2 apontadores que eu percorro, e faço a inserção aqui. E aqui pode ter 1 ou pode ter 1 milhão de elementos, que dá na mesma, o tempo vai ser o mesmo. Então é bem eficiente. Tá certo? Não é tão eficiente como o sequencial. Implementação sequencial é quase sempre mais eficiente em termos de operações se eu não tenho inserções no meio. Que é o caso da fila. Mas no caso da fila tem aquele problema de desperdício, que eu teria que ter um vetor potencialmente infinito. Tudo bem? Ok. Então vamos olhar uma terceira implementação, que ainda é sequencial, mas que resolve aquele problema de desperdício. Que é implementação sequencial circular. O que quer dizer isso? Na realidade, o que eu vou fazer é o seguinte. Suponham que eu quero usar a alocação sequencial e suponham aquela condição que acabei de falar há pouco, que eu sei que minha fila nunca passa de um certo número de elementos. Eu posso fazer 1 milhão de remoções e inserções, mas minha fila, por exemplo, nunca passa de 100 elementos. Então eu gostaria de poder implementá-la com um vetor de 100 elementos, não é isso? Bom, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou adotar um vetor de n elementos, no caso geral, tá? Só que eu vou usar a seguinte convenção, que depois do enésimo... n-1, não é isso? Depois do elemento n-1, vem o elemento 0. Eu vou pensar que, na realidade, esse vetor, essa sequência, forma um círculo. Por isso que a coisa está desenhada desse jeito, tá certo? Aqui está o elemento, dá para enxergar? Esse é o elemento 0, 1 e assim por diante. E aqui, no fim, está o elemento n-1. Dá para enxergar assim, né? Notem que na memória não fica um círculo de bytes, não é isso? Fica, na realidade, essa sequência. Mas nós vamos pensar que é desse jeito. Ok? Notem que... vamos supor que aqui eu tenho um pedaço desse círculo ocupado pela fila. Certo? Está aqui o primeiro elemento da fila, está aqui o último elemento da fila. Só que agora, por razões... Na realidade, isso não
Não é necessário, tá? Mas fica um pouquinho mais simples para escrever as expressões, etc. Eu vou adotar uma convenção ligeiramente diferente. Eu vou adotar a convenção, vamos supor que num dado instante, a minha fila está aqui. Os elementos da minha fila estão aqui. Então, aqui vai estar o índice do último, e eu vou adotar a convenção que a frente, na realidade, fica um elemento adiante do primeiro. Se a minha fila começa na posição 5, variável frente vale 4. Tá bom? Na realidade, dessa maneira, o número de elementos, se não de volta, vai ser φ menos frente. Certo? 5 a 10 são 6 elementos. Isso mesmo? Hein? Sim. Se o primeiro é 5, o último é 10, quantos elementos são? 6, está certo? Bom, então isso aqui é apenas uma convenção. Eu poderia continuar com a mesma convenção anterior, não tem problema nenhum. Mas essas expressões que eu vou discutir agora ficariam um pouquinho mais complicadas. Só isso. Mas dava na mesma. Muito bem. E agora, como é que eu uso isso aqui? Notem que enquanto eu tenho enquanto a minha fila, os elementos da fila, está toda do lado, não passa pela origem, não passa por aqui, tudo se passa como no caso anterior, não é isso? Certo? O problema vai ser quando uma parte dos elementos estiver desse lado e uma parte do outro lado. Quer dizer, notem que com operações de inserção e remoção, o que vai acontecer? Eu vou retirando elementos da frente e vou inserindo elementos atrás. Não é isso? Então a fila inteira vai se deslocando, os elementos. Pode ser que chegue a ficar assim. Então eu preciso tomar cuidado como eu faço as operações. Bom, em primeiro lugar, como é que eu começo fila vazia? Bom, fila vazia não tem problema. Como eu adotei a convenção que frente tem que ficar um à esquerda do fim, um na frente do fim, certo? Nesse caso, frente igual a fim vai dar 0. Vai dar fila vazia. Certo? É só pensar. Vamos supor que esse é o fim, certo? E vamos supor que tem um único elemento, frente. Então, nós teríamos essa situação com esses dois elementos, tá certo? Então, temos apenas esse elemento, essa variável está na frente. Se eu remover esse elemento, o que quer dizer isso? Fazer frente e receber frente mais um. Frente fica aqui. Então, quando o fim é igual a frente, isso indica que a fila está vazia. E, na realidade, o número de elementos é φ menos frente, não é isso? Dá 0. Então, aí, se é vazia, tanto faz onde ela está. Não tem nada. Então, eu posso adotar a convenção que, inicialmente, as variáveis frente e fim são iguais a 0. Tá certo? Como é que eu detecto se a fila está vazia? Bom, acabei de dizer. Fim, frente igual a φ, né? Mas eu tenho um problema ainda. Qual é o problema? Eu estou supondo que eu tenho uma situação na qual eu sei que o número de elementos da fila nunca vai ultrapassar um certo valor. Mas eu não posso confiar nessa informação. Eu preciso testar. Da mesma maneira como não posso supor que eu sempre vou ter memória suficiente para alocar. Sempre que a gente aloca, tem que testar se ainda tinha memória. Aqui também, na hora de inserir um elemento, eu preciso ver se tem lugar na fila. Tá certo? Se tem lugar no vetor para inserir mais um elemento. Então eu preciso detectar a condição de fila cheia. Tá certo? Como é que eu vou saber se a fila está cheia? Só para simplificar, vamos supor que eu comecei assim. Comecei enchendo a fila inteira. Eu comecei então com frente igual a 0 e aí comecei a acrescentar os elementos. Bom, no início o fim estava aqui, mas o primeiro elemento na realidade vai cair aqui, não é? Tá certo? E assim por diante. Porque a frente está uma posição na frente desse. Vamos supor que não está havendo remoções. Alguma hora eu vou cair aqui, n igual a 1. n menos 1, tá certo? Tá. Eu não falei ainda, mas notem que eu vou usar alocação circular, ou seja,
quando eu quiser inserir o próximo elemento, onde é que ele deve entrar? Nessa situação eu tenho n menos 1 elementos, não é isso? Vamos supor que eu quero inserir mais um. Esse mais um, como ele seria o enésimo, pelo círculo aqui, eu vou ter que inserir na posição 0. E a posição 0 está disponível, não é isso? Ainda não foi usada. Então eu insiro o n menos 1 aqui, e agora a frente, em vez de estar aqui, está aqui. E o vetor está cheio, né? Não cabe mais nada. Como é que eu sei que o vetor está cheio? Qual é a condição que me diz se o vetor está cheio? Notem que aqui nesse desenho simples, eu fico no 0, mas não precisa estar no 0, porque eu posso ter removido alguma coisa e depois enchido mais. Então essa situação, na realidade, poderia ter acontecido em qualquer posição aqui no meio também. Que eu acabei de usar a última posição, tudo isso já foi ocupado, acabei de usar a última posição do meu vetor. Qual é a condição que está acontecendo nessa situação? Fim igual à frente, né? E aí eu tenho um problema, não tenho? Notem que a condição de estar cheio ou estar vazio é a mesma. Gozado, né? É meio anti-intuitivo, né? Bom, antes disso, notem que eu acabei de dizer para vocês que quando eu quiser inserir alguma coisa aqui, na realidade eu insiro aqui. Aqui está a fórmula que eu, na realidade, eu vou usar, certo? Não, esqueçam por enquanto isso aqui. Como é que eu resolvo primeiro esse problema da coincidência dos dois critérios? Bom, tem uma maneira fácil. Notem que isso só acontece quando? Vamos agora supor situação genérica, né? Então vamos supor que isso aqui está tudo cheio, certo? Só quando eu quero preencher o último. Então aqui está o fim e aqui está a frente, não é isso? Nessa situação que eu não posso, se eu preencher esse aqui, eu não vou saber distinguir uma fila cheia de uma fila vazia. Bom, em primeiro lugar, por que isso aconteceu? Bom, isso aconteceu porque, no fundo, o que vale é o número de situações diferentes que eu posso ter nesse círculo. E o número de situações diferentes é o número de tamanhos que eu posso ter para a fila. Certo? O número de tamanhos pode ser 0 até n. Ou seja, são n mais 1 valores. Se eu quisesse usar todos os elementos, eu teria 0 até n comprimentos de fila. Não é isso? Porque cabem n valores. Então o número de filas de tamanho distinto seria n mais 1. Pode ser 0, de comprimento 0, 1, 2, etc. até n. Por outro lado, o que vale na hora de saber se tem ou não tem lugar é a diferença entre fim e frente. E essa diferença é no máximo n menos 1. Na realidade, isso mesmo. Bom, se a gente usasse todos os elementos, seria no máximo n. Então nós temos que distinguir com n valores, n mais 1 situações. Não dá. Por isso que a gente não vai poder usar as n posições da fila. E tem uma solução muito simples. A gente não deixa preencher a última posição. A gente diz que estourou na hora de querer usar a última posição. Com isso vai ter desperdício de uma posição da fila. Bom, mas sei lá, se o vetor tem 100 elementos, é desperdício de 1%. Isso não é nada comparado com aquela outra situação. Certo? Então, normalmente, se a gente usa a fila implementação sequencial circular da fila, a gente sacrifica uma dessas posições. Certo? Bom, como é que a gente verifica se fim em frente, se a fila está cheia? A gente usa essa condição aqui. Notem o que está escrito. Eu digo, olha, a fila vai estar cheia. Bom, nessa situação genérica, ela estaria cheia se φ mais 1 fosse igual à frente, não é isso? Só que eu preciso tomar cuidado, porque φ mais 1, pode ser que φ estava aqui, no fim do vetor. E frente está aqui no 0.
como estava no desenho anterior, no inicial, tá? Então, na hora de somar no fim, eu somo 1, só que eu pego o resto da divisão por n. Se isso aqui chegou no n, vai dar 0, exatamente o que eu quero. Tá certo? Justamente esse tipo de cálculo é que me dá esse comportamento circular. Sempre que eu quiser avançar uma dessas variáveis, fim ou frente, quando eu fizer inserção, por exemplo, fim, eu preciso fazer fim mais 1, fim fica fim mais 1, resto da divisão por n. Porque se ele por acaso tivesse caído no n, daria a volta, cairia no 0. Mesma coisa com a frente. Na hora de retirar um elemento, eu faço frente e recebe frente mais 1, dividido por n. Ou melhor dizendo, o resto da divisão por n. Está claro isso? Bom, com isso a gente resolve a implementação sequencial circular dessas filas, tá? Eu fui mais longe aqui, eu dei para vocês até a estrutura que a gente pode usar e uma das funções que a gente poderia até, que é a inserção, tá? A remoção é parecida. Então, a estrutura em si, bom, a gente precisa se comprometer com o tamanho da fila. Aqui eu coloquei 1000, tamanho máximo. E o objeto que a gente vai chamar de fila é uma estrutura com 2 inteiros e esse número de elementos, cada elemento de algum tipo aplicável ao meu problema, inteiros, caracteres, o que for. Pode ser apontadores, não sei para que estou usando a fila, tá? E a função de inserção na fila, o que eu faço? Eu passo por referência esse objeto, tem que ser por referência porque eu vou mexer nele, certo? E algum elemento para ser inserido. Aí o que eu faço? Lembrem que agora eu estou inserindo. Portanto, eu tenho uma situação assim. Frente, variável frente aqui, e a fila começa aqui, não é isso? E em algum lugar, aqui, está o meu fim. Então, em primeiro lugar, eu preciso verificar se a fila não está cheia. Como eu vou inserir? Precisa verificar se a fila não está cheia. O que está escrito aqui é exatamente aquela expressão com divisão, com o resto da divisão. Eu pego o valor da variável frente, comparo com φ mais 1. Só que o resto da divisão pelo tamanho máximo, pelo tamanho do vetor. Se os dois valores forem iguais, bom, aí na realidade está sobrando um elemento, mas esse 1 eu não posso usar. Eu já digo que deu um erro de fila cheia. Se não, não tem problema. Eu somo 1 na variável φ, mas notem como é que eu somo. Eu somo 1 e depois tiro o resto da divisão pelo tamanho do vetor. Se eu estou no meio, não tem problema, ele vai avançar de 1. Se eu cair além do último, ele vai voltar para 0. Que dá aquele comportamento de círculo. E aqui eu insiro o elemento x. Tudo bem? Então essa é uma função simples que implementa inserção. A remoção fica a cargo de vocês, mas é muito parecida. Aí precisa testar se a fila não está vazia. E se não estiver vazia, remove o elemento e devolve. Perguntas? Bom, agora vamos entrar nesse assunto. Vamos começar só com algumas ideias simples, tá? Inclusive porque vocês já sabem, tá? E vamos falar dessa ferramenta importante de programação que é a recursão e uma técnica de programação chamada retrocesso. Retrocesso não quer dizer que não é o contrário do progresso nesse caso. Retrocesso é no sentido de tentar ir para frente, se não der certo, volta para trás e tenta outra tentativa, certo? Existem muitos problemas que a gente explora dessa maneira. Às vezes é extremamente ineficiente, mas às vezes é o único jeito de proceder. E às vezes, junto com outros processos, a gente consegue resolver os problemas. Então nós vamos começar a falar dessas coisas, certo? Na realidade, a parte de recursão, normalmente a gente começa com esse exemplo trivial, mas pelo que me foi dito, aliás, é sempre hábito, a gente sempre faz, a gente vê o começo da recursão já em M62. Alguém não sabe o que é recursão? É bom não confessar agora, senão vai ter que voltar para M62. Certo? Tá bom. Mas de qualquer jeito aqui, eu tenho duas versões da função fatorial. Todo mundo sabe o que é função fatorial? Fatorial de n é produto de 1, 2, 3 até n. E fatorial de 0 é, por definição, 1. Certo?
E a gente pode, na realidade, calcular fatorial dessa maneira. Por quê? Porque fatorial de n é fácil ver. Essa notação de fatorial, n exclamação, é a mesma coisa que fatorial de n menos 1 vezes n, não é isso? Se n é maior do que 0. Se n for igual a 0, é simplesmente 1. Então, essa própria definição de fatorial, que tem cara recursiva, pode ser usada para escrever a função recursiva. Fatorial de n, se n é 0, dá 1, se não, dá n vezes fatorial de n menos 1. Nada mais simples do que fazer isso. Certo? E se vocês pensarem em quantas operações esse programa vai fazer, dado um n, notem que ele vai fazer o quê? n menos 1 multiplicações, não é isso? Por quê? Se vocês pensarem, inclusive, em termos da... Lembrem, numa das primeiras aulas eu falei para vocês como é que fica na memória, a chamada, etc. Eu usei o fatorial como exemplo. Se vocês voltarem para aquele exemplo, vocês vão ver que eu empilho n registros de ativação, certo? E depois vou multiplicando esses valores de volta. Mas para cada valor empilhado é uma multiplicação. Então, como eu vou até n, na realidade eu vou ter n multiplicações, porque eu já pego a partir de 0. Certo? Então não é difícil ver que essa operação é relativamente... Quer dizer, tem eficiência. Tem número de operações de multiplicação proporcional a n. E as outras operações têm um número proporcional, porque cada vez que eu executo essa função, eu tenho, no máximo, uma multiplicação. Tudo bem? Mas também é fácil ver que essa função, que não usa recursão, também calcula fatorial, não calcula? Faço f inicialmente igual a 1, depois vou variando i de 1 até n, faço a multiplicação. Esse é até mais simples do que essa, tá certo? Só que notem que o número de multiplicações que ela faz, bom, como eu comecei aqui, ela vai fazer quantas multiplicações? Ela, na realidade, vai fazer n também. Certo? Então, as duas funções, num certo sentido abstrato, têm a mesma eficiência. Na prática, essa, na realidade, vai ser mais rápida. Por quê? Porque ela não precisa chamar a função, não precisa retornar de função, tudo isso leva algum tempo. Então, essa aqui tem uma constante de proporcionalidade mais alta. As duas levam tempo proporcional a k, por isso que é O de n. Certo? Mas aqui é um k1, n, aqui um k2n, sendo que k1 vai ser maior do que k2. Então, se vocês programarem outra e colocar um n não muito pequeno, e medirem o tempo, essa aqui vai demorar talvez algumas vezes mais do que essa. Mas o crescimento vai ser o mesmo. Então, esses são os exemplos clássicos esse é um dos exemplos clássicos de recursão, no qual, do ponto de vista abstrato, tanto faz se a versão é recursiva ou não, mas na prática é melhor usar essa versão, ainda mais que não é necessário usar recursão, não facilita nada nesse caso. Certo? Um segundo exemplo interessante de programa recursivo, todo mundo já viu esse problema também? Sequência de Fibonacci, vocês viram como exemplo ou não? Hein? Vocês viram também? Ótimo, então eu posso andar mais rápido, não é isso? Isso aqui é a sequência de números de Fibonacci. Para quem não sabe, é uma sequência na qual primeiro os dois números são 0 e 1, e depois cada número seguinte é a soma dos dois anteriores. Esses números, essa sequência é muito interessante porque ela aparece em muitos contextos, tá? Aparece em biologia, a maneira como crescem o número de ramos de uma árvore, à medida que cresce, segue a sequência de Fibonacci. Aparece na reprodução de coelhos. Na realidade, Fibonacci era um matemático da Idade Média que queria calcular quantos coelhos vai ter depois de não sei quantas gerações de um casal de coelhos. E aí deu essa sequência de Fibonacci. E o interessante também é que essa sequência vai aparecer em análise de algoritmos. Vocês vão ver que alguns algoritmos seguem essa lei de Fibonacci. E mais surpreendente ainda, todo mundo já ouviu falar da divisão áurea, arte, arquitetura, etc. Bom, existe uma proporção chamada áurea, e acontece que os dois números sucessivos de Fibonacci, à medida que os números crescem, eles tendem à divisão áurea.
Então, números de Fibonacci aparecem até em arte. Mas para nós, números de Fibonacci não é para isso que a gente está falando neles. Isso aqui era apenas um comentário, tá? Dada essa definição que eu falei, que para 0 e 1, o primeiro número é 0, o segundo é 1, e depois é a soma dos dois anteriores. Com essa definição, a gente pode escrever essa função recursiva aqui, que é o seguinte. Nós vamos numerar os números a partir de 0. Então, esse aqui seria o f índice 0 é 0. F índice 1 é 1. E aí, f índice n é simplesmente f menos 1 mais f de n. N menos 2, certo? Dois anteriores. Olhando para essa definição, obviamente eu posso escrever essa aqui. Se n menor ou igual a 1, devolve o próprio n. Se não, devolva a soma desses dois números de Fibonacci. Nada mais simples do que escrever isso, certo? Existe também uma versão não recursiva, tá? Essa própria sequência, é só olhar para ela. Eu escrevo 0, 1, depois 1, soma desses dois. 2, soma desses dois. 3, soma desses três. E notem que em cada passo, eu só preciso lembrar dos dois anteriores, não é isso? É isso que está implementado nessa versão. F1 é 0, F2 é 1, são os dois primeiros. E F3 vai ser a soma dos dois. Ok? E vai ser uma variável que controla. Para ir variando de 1 até n, o que eu faço? F3 é a soma dos dois anteriores, só que agora eu preciso deslocar os dois anteriores, né? Pegar 2 para a direita. Então F1 recebe o valor de F2, F2 recebe o valor de F3. Se eu fizer isso n vezes, é simples ver que o valor de F1 final, é só vocês olharem depois com detalhes, tá? Vai ser o número de Fibonacci procurado. Então, uma outra maneira relativamente simples, mas essa aqui é muito mais simples, é só olhar a definição. Só que essa aqui é péssima. Não é para ser usada, essa aqui é muito melhor. Por quê? Bom, se a gente for calcular o número de operações executadas aqui, vocês podem ver que para calcular o enésimo número de Fibonacci, eu preciso calcular este e este. E o número de operações, número de somas, essa medida que eu vou usar, o número de somas que for necessário. Se for calcular o número de somas para calcular o f de n, eu vou ver que ele na realidade vale... É um número de Fibonacci também, só que o próximo, fn mais 1. E os números de Fibonacci crescem muito rapidamente, eles crescem exponencialmente. Eu não vou fazer a aritmética aqui, talvez faça na próxima aula, nós já estamos no fim. Mas se o n for igual a 100, vai dar 10 a 20 somas. Isso é um número enorme, né? 1 seguido de 20 zeros, tá? Eu nem sei como é que chama um número com 20 zeros, alguém sabe? Hein? Buzilhão, né? Certo? 10 a 100 chama Google, né? Mas 10 a 20 não sei. Esse número é enorme, não é viável, tá? Levaria... Bom, provavelmente, se for, independentemente da velocidade do seu processador, levaria anos para calcular. E esse aqui? Quantas somas ele faz? Então, pensem como é que eu fiz. Fui somando, né? O centésimo número eu vou fazer 100 somas, ou 99 somas, algo assim. Certo? Para calcular fatorial de n vai ser n. Isso aqui é muito menor do que isso, né? Esse aqui é viável calcular para n igual a 100. Esse aqui não é viável. Então, aqui nós temos um exemplo que a recursão nem sempre é uma boa ideia. Pode ser muito simples, tá? Pode ser até natural. Mas, por favor, antes de usar a recursão, pensem. Ok? Agora, existem problemas que fica muito mais simples usando recursão e é uma boa solução também, certo? Vocês já viram o problema das torres de Hanoi também? Puxa, então tá bom. Eu vou deixar para a próxima aula, tá? Mas esse é um problema no qual, na realidade, solução... Espera aí, eu não terminei ainda. Esse é um problema no qual a solução recursiva, no fundo, tem a mesma eficiência da solução não recursiva, só que a solução não recursiva é difícil de escrever, sem usar uma pilha. Isso que é interessante. Precisa achar a lei de formação para resolver isso. Mas isso está fora do escopo do curso. Nós vamos olhar mais a parte de recursão. Então vamos parar por aqui hoje.